Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices asiáticos esta madrugada estiveram a negociar então de forma negativa, com destaque para o índice do Japão e o índice do Vietnã, que caíram cerca de 1%, mas tivemos também aqui vários destaques em termos de calendário macroeconómico no dia de hoje. A balança comercial japonesa saiu mais negativa que o esperado, portanto o déficit comercial aumentou quase 8% em comparação com o ano anterior. As exportações ascenderam aos 8,98 bilhões de ienes, cerca de 57 mil milhões de dólares, e as importações atingiram os 9,4 bilhões de ienes, portanto cerca de 60 mil milhões de dólares. Também tivemos aqui a declaração de política monetária e a decisão de taxa de juros por parte do Banco da Nova Zelândia, o RBNZ, que manteve a taxa de juro inalterada pela 7ª reunião consecutiva e sinalizou que a política monetária terá de permanecer restritiva por um período prolongado para conter a inflação persistente e, portanto, está a levar então o NZD a valorizar bastante no dia de hoje, como iremos ver já de seguida. Portanto, manteve a taxa de juros inalterada nos 5,5%, e as previsões dos bancos agora indicam para que os cortes nas taxas começarão apenas no terceiro trimestre de 2025, em vez de no segundo, que era a previsão anterior. Olhando para o mercado europeu, segue também a negociar em terreno negativo, como estamos a ver no nosso Market Watch, e os futuros americanos também a negociarem ligeiramente negativos no dia de hoje. De resto, tivemos aqui também o IPC no Reino Unido, que saiu acima do esperado. Atenção, a inflação em abril recuperou para os 2,3% e interrompeu aqui esta tendência de queda que se vinha a verificar, e a inflação subjacente também subiu para os 3,9%, também interrompendo aqui a tendência de queda que se tem vindo a verificar. Da parte da tarde, teremos aqui os inventários de petróleo às 15h30, também as vendas de casas existentes referentes ao mês de abril às 15 horas, os inventários de petróleo já referi e as minutas da FOMC referente então à reunião do mês de maio às 19 horas. Terminamos aqui com as vendas a retalho da Nova Zelândia referentes então ao primeiro trimestre. Começando aqui por ver então as commodities. O petróleo segue a negociar em queda, nas últimas horas tem aqui vindo a recuperar desta queda, portanto reparem aqui que durante a madrugada consolidou, depois pelo início da sessão europeia quebrou e caiu aqui cerca de 60 cêntimos de dólar, agora está a recuperar, poderá estar a formar aqui uma flag ou um range, não se sabe ainda, temos que esperar por novos sinais para verificar o que é que está aqui a passar com o petróleo, mas se quebrar aqui esta zona de resistência dos 78,05, 78,10, poderá haver uma correção em alta maior. Em relação ao ouro, e já agora referi também que se quebrar aqui esta linha de tendência, portanto que poderá formar aqui um canal, poderá vir aqui testar valores perto dos 77 dólares. Em relação ao ouro e à prata, estão bastante laterais, a prata continua a negociar dentro deste range bem definido, ontem não chegou a testar aqui o limite superior do range nos 32,45, e em relação ao ouro também está aqui a negociar no que parece ser um género de um triângulo. Portanto, este triângulo aqui, triângulo descendente, vamos ver o que é que irá fazer no curto prazo aqui o ouro. O VIX está mais ou menos estável nos 13 pontos e as T-Notes e as Bundes também continuam na mesma zona. Olhando para outras commodities, começando aqui pelo zinco, ontem havíamos falado que esta zona aqui poderia ser alvo de tomada de mais-valias, uma vez que é o target teórico resultante da quebra deste range em alta. Aqui está então a corrigir um pouco, eventualmente estas correções poderão prolongar-se um pouco mais, mas a tendência continua a ser de subida e a médio prazo poderemos vir aqui testar os máximos de 26 de janeiro de 2023, correspondem em relação à zona atual a uma subida de cerca de 11%. Depois temos também aqui o café, que continua a ser um movimento de recuperação, portanto fez aquele duplo fundo, atingiu o target teórico e ultrapassou. O cobre também aqui a cair um pouco, portanto correlacionado diretamente com o mercado acionista, está então em queda, com os índices também em queda. E olhando agora precisamente então para o mercado acionista, começando pelos índices europeus, o DAX continua a negociar dentro deste range. Ontem fez aqui 2 pontos de estoque no limite inferior do range, na zona dos 18.715, recuperou, hoje volta a testar este valor, vamos lá ver se não vai quebrar mesmo esta zona em baixo. Se quebrar, tem aqui bastante espaço para cair. O IBEX também a negociar num range, está neste momento mais ou menos a meio da amplitude do mesmo,
tanto poderá vir aqui acima como aqui abaixo, mas para já a tendência nos índices parece ser de queda, portanto mais propenso para quedas até ao nível dos 11.275 aproximadamente. Depois temos aqui o CAC também, que veio testar os máximos de março e está a cair, portanto perspectiva-se que venha aqui aos mínimos dos 7.900 pontos, e também o FTSE, que apesar de estar mais resiliente que os restantes índices, também aqui no curto prazo está numa fase de consolidação. Eurostock 50 também tem aqui esta zona de suporte importante, se quebrar também poderá ter uma correção um pouco maior, e os índices americanos continuam aqui a pairar sobre os máximos históricos. Aqui indecisos se irão quebrar ou se irá corrigir um pouco, então para depois voltar a subir. A mesma coisa para o Nasdaq, reparem aqui no gráfico diário, apesar de já ter quebrado no gráfico diário, ainda há aqui alguma indefinição e portanto não podemos descartar ter que esperar pela confirmação no gráfico semanal. O Dow Jones também está a consolidar então na zona de máximos, vê-se muito bem aqui nos gráficos diários, e a mesma coisa para o Russell 2000, também a consolidar aqui no limite superior do seu range, na zona dos 2.100 pontos. Olhando para o mercado cambial, conforme referi, o NZD é a moeda mais forte no dia de hoje. Temos também aqui a Libra e o dólar e o euro também de alguma forma bastante fortes, mas sobretudo Libra, NZD e também dólar, as mais fortes. Do lado das mais fracas, o SEK, o CAD também, e o Yen e o CHF. Portanto, pares como por exemplo a NZD e Yen poderão ser interessantes. Também aqui o NZD dólar com potencial para subir. Temos o AUD-USD aqui a testar a linha tendência ascendente, que tem já 3 pontos de toque. Este é o quarto ponto de toque, portanto poderá funcionar como um trigger de entrada com stop loss abaixo da linha tendência, e que se por acaso for ativado poderemos inverter a nossa posição. Atenção aqui então ao AUD-USD. Em relação aos pares do euro com o AUD e o NZD, para já a vir para baixo, sobretudo aqui o euro-NZD a cair bastante, a atingir aqui o target teórico deste range no dia 15, consolidou e agora parece estar encaminhado para fazer novos mínimos. Dólar Index a recuperar e a aproximar-se dos 105 e, portanto, Euro-USD e Libra-Dólar para já a caírem. O Euro-Yen está a consolidar, o Libra-Yen aqui a subir um pouco, o Dólar-Yen também está forte, volta para cima dos 156, e em relação ao CAD, o Euro-CAD continua muito lateral, o Dólar-CAD aqui a recuperar um pouco, Euro-Franco Suíço também ainda forte e Dólar-Franco Suíço também continua então a sua tendência de subida. Por último, o mercado de criptomoedas hoje negocia de forma mista, Bitcoin valoriza 0.35 e, olhando para o gráfico, conforme vimos ontem, a vela diária não confirmou a quebra deste canal e, portanto, houve aqui rejeição. Portanto, enquanto não quebrar, a tendência continua a ser lateral na Bitcoin. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.